Pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Perdigão e hoje estou aqui com o amigo, músico e também da área de filosofia, né? Professor, guitarrista, vocalista Leandro Dávila. Então, um grande prazer estar aqui com você. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre música, sobre filosofia também, estética, né? E já começo dizendo que antes de conhecer o Leandro, eu o conhecia pelos trabalhos acadêmicos, porque o mestrado e o doutorado dele foram em Nietzsche, mais especificamente sobre palavra, né, no jovem Nietzsche, depois em Nietzsche, palavra, estética, expressão, né, questões nesse sentido. E durante a minha dissertação, no mestrado, eu li o trabalho dele e inclusive citei ele na minha dissertação. E depois disso a gente acabou se conhecendo e tal, em Pelotas. E, né, daí em diante, né, sempre trocamos muitas ideias aí sobre tudo, né? E então vai ser um prazer aí poder fazer essa conversa contigo sobre todos esses assuntos e, enfim, é um grande prazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí de você no geral, o seu trabalho com a banda Psico também e, enfim, tanto como você também começou na música, depois foi para filosofia. Eu acho que esse é um assunto interessante, né? Como você faz a transição ou se sempre foram coisas paralelas para você. Sim. Então, muito prazer, é muito legal estar aqui, né. Eh, Boa tarde, não sei que horas vocês vão ver esse podcast, mas enfim, é diferente isso. E, poxa, essas informações, né, sobre ser citado primeiramente, ser conhecido, e também essa coincidência, essa de você ter vindo para Pelotas, né, vir lá de BH e adotar Pelotas como tua terra, né. Uhum. E nós termos esse link, essa conexão filosófico-musical, então isso faz dessa circunstância algo muito especial. Então, muito obrigado pela lembrança, é bom ser lembrado Eu e agradeço. reconhecido, né? E, então, isso para mim assim, é o que faz, na verdade, a vida ter um sentido, uma coerência, e são sinais de que a gente está fazendo a coisa certa, né? Uhum. A gente encontrar os pares, a gente poder trocar. E é isso, né? A música é filosofia na minha vida, elas andam juntas, né, e uma coisa é praticamente sinônimo da outra, né, como exercício de criatividade, de liberdade, um lugar para você ser, íntegro no aqui e agora, né, na vida. E claro, cada um tem a sua natureza, as suas vocações, e eu acho que isso vem de muito longe, né, questão familiar, que meus tios já eram músicos de baile nos anos 60, 70. E a filosofia sempre foi um modo de pensar, uma estranheza diante do mundo, um certo uma desconfiança diante das aparências, né. Então, sempre a noção de que existe algo mais, algo além, algo que pode ser investigado, refletido, pensado. Então, como eu vou te dizer, eu era músico há muito tempo, né, Uhum. em Pelotas, tive várias bandas, sempre com experiências muito radicais, assim, de morar junto com as bandas e comunidades e, sabe, sempre assim querendo levar isso como a vida, né. Num dado momento eu fui parar na casa de um amigo, o Wilton Ornelas, que é um grande amigo, que o pai dele tinha uma biblioteca imensa. E lá eu peguei um livro do Goethe e abri. Pô, Goethe, É justamente. Goethe Você e sabia que eu estava em Florianópolis agora fazendo trabalho justamente sobre Goethe, cara. olha que Eu apresentei interessante. um artigo sobre Goethe, que é um dos escritores que eu mais gosto. Mas Sim. enfim, continue por E aí o esse livro coincidência. do Goethe tinha uma frase que aí falava sobre felicidade, e ele dizia que felicidade é um fio invisível de coerência que atravessa a vida Sim, de uma como se fosse um pessoa. fio condutor. É um fio Uhum, condutor, ou tu olha pra tua vida, tu consegue enxergar um fio, e esse hum, fio de coerência, né, entre o que tu foi, esse fio nunca foi cortado. uhum, Então eu digo: "Cara, meu fio de coerência é a música, ela uhum, vai ser a música, eu decidi pra mim aquilo, né". uhum. Mas só que ao ver o Goethe, eu disse que eu entendi que a palavra e a filosofia também faziam parte desse novelo, né, desse fio. Claro. E ali eu decidi, né, levar esse pensamento mais profissionalmente, digamos, a sério, né, estudar Sim. isso, entender Uhum. os fundamentos da filosofia. E a partir daí foi toda uma jornada, uma grande trajetória, assim, de de Sim. de estudos e Pô, tal. que legal. Então, na verdade, foi um literato que te levou pra filosofia, em certo aspecto, né? E aí me Hum. fala um pouquinho também do. A gente estava conversando antes aqui, você citou bastante o Borges.
né? Borges. Então, quer dizer que, tô falando de Goethe, Borges, eh, então você tem essa relação com a literatura também, né? Sim, Como sim. que é a sua relação assim e como se você faz alguma relação disso com a questão musical, porque você também compõe. Então você escreve letras e tem uma influência da literatura sobre essas letras, enfim, como se dá esse Sim, processo então criativo vamos aí? colocar isso de uma forma assim, que eu penso Uhum, poliedricamente, são muitas faces, né. uhum, O Borges, ele é um escritor, labiríntico, né. Ele é sim, um escritor que ele leva a razão aos limites, né, pra de alguma forma tu enxergar naqueles paradoxos dos limites da razão, uhum, o quase que uma revelação mística, né. sim, Então a Biblioteca de Babel é isso, né. O universo uhum, poderia ser contado, ou a história do universo, ou a tua própria história poderia ser contada por um certo arranjo de possível aí de que a gente tem disponível no alfabeto, né. sim, Assim como o pintor, o Escher, né, que eu gosto muito também, também gosto. ele Uhum, conse ele através da perspectiva ele cria ilusões, sim, entendeu. Então, eu sempre pensei que a filosofia ela não está nos polos, mas ela está na linha tênue que divide as dicotomias, assim, né. uhum, Então, quando eu penso a música e a palavra, Dionísio e Apolo, eu quero saber um pouco, não exatamente o que cada um é, mas onde eles se tocam. No caso de claro, Dionísio e Apolo, a gente tem a tragédia, né, que o Nietzsche nos traz, que exatamente, seria a comunhão dos isso. polos ali, né, No Nascimento da Tragédia ele nascimento, aprofunda isso, né? isso. Uhum, E no caso da composição musical, trazendo bem para esse objeto, assim, é até que ponto a música, ela é porque a música é colocada como mais subjetiva, né, e a palavra como mais exatamente. objetiva. Mas em que ponto a palavra é música? Através do sotaque, dos idiomas, da prosódia? E até que ponto a música pode ser objetiva? Ou através Sim, da expressão dos sentimentos, mais como, digamos, as dinâmicas da alma, tensões, né, que sim. tu pode atingir, ou o que qual a analogia possível entre a música e os movimentos da alma, Sim, né? Tu pode criar tensões, dissonâncias, contradições, tudo que existe, eh eh, que pode existir na tua psique, ela também pode ser expressa na música, né, enquanto dinâmica, né. exatamente. Então, o que me interessa são as intersecções, são as linhas que dividem, né, o canal de encontro entre as dicotomias, não exatamente os polos, mas a confusão que existe entre as linguagens, assim, eu gosto desse lugar, Uhum. né. Ah, legal demais. E aproveitando isso, né? Então, essa questão palavra, música, subjetivo, objetivo. E onde você encontra ah, estes limites entre agora, vamos dizer assim, a música, pode ser até em termos de composição musical, e a filosofia? Hum, No sentido assim, a gente está falando, quando a gente está falando letra e música, a gente está pensando muito em poesia, talvez, né? Literatura e música. uhum, Então, é mais fácil de pensar isso. Mas filosofia e música, uhum, porque o que eu noto é o seguinte: quando a gente fala com os músicos sobre poesia, etc., sobre literatura, eles compreendem mais facilmente essas relações, uhum, né? Mas você também, como está nesse meio, pode dizer também, a minoria dos músicos tem uma relação mais profunda com a filosofia. sim, Embora talvez, por exemplo, para mim e para ti seja uma coisa visceral e quase natural, né? Eu sim, não consigo separar a filosofia da música, uhum, né? No sentido assim, tal como você, minha vida inteira foi filosofia e música uhum, simultâneas e eu sempre estudei as duas do mesmo modo, vamos dizer assim, e a filosofia dando uma base de sentido para a própria música, sim, né? Para a música não ficar como um elemento isolado dentro da vida também, e também não como um elemento puramente técnico, que é um abismo que os músicos muitas vezes caem, né? uhum, Que é essa questão, assim, a música só pelo lado da técnica, né? O uhum, lado mais imediatista, vamos dizer assim, da questão, que é muitas vezes o cara só aperfeiçoar um virtuosismo técnico, uhum, né, questões nesse sentido, mas deixando de lado essa outra profundidade abissal que liga a filosofia na música e onde a filosofia ela volta dando um sentido mais profundo para a própria música, né? uhum. Então, assim, como que você vê essa relação entre música e filosofia? Até porque, né, seu próprio trabalho também acadêmico se volta um pouco para esse aspecto, Muito, né, de, muito. de É, filosofia e música. é. Então, falando primeiro, começando pelo fim da questão,
a parte, como tu falou, técnica da música, ela é muito importante, né? Porque a gente são meios de Claro. expressão, Uhum. são instrumentos, são ferramentas para a gente atingir certos sentimentos ou graus de possibilidade ali de expressão. Uhum. Mas eu sempre penso assim, as ferramentas, quando o teu carro está funcionando, elas ficam no bagageiro. Tu não fica. Se o, digamos, vamos fazer uma analogia com o carro. Tá andando, o carro tá funcionando, tu nunca pensa nas ferramentas, entendeu? Então a técnica ela vai ser, digamos, acessada lá no bagageiro. Quando eu precisar, olha, tô com uma Uhum. dificuldade nessa escala aqui, então eu vou ali Sim, naquela técnica X e exatamente. vou fazer aquele exercício até destravar, né? Como se fosse uma ferramenta que tu pega no bagageiro, usa e bota no bagageiro de novo, Exatamente. né? Só fazendo uma intervenção e depois já volto. Engraçado que eu tava vendo um vídeo a semana do Vitor Uten, sabe? O grande baixista. Sim, sim, Ele fala exatamente isso, não sobre filosofia naturalmente, mas sobre a relação entre a questão de tocar e a teoria musical. Ele sim, faz quase a mesma analogia que você, só que quando pergunta sobre ele, sobre a teoria, entendeu? No sim. sentido assim, cara, você só vai precisar realmente da teoria quando algo na sua técnica ou na sua musicalidade já tá dando errado, vamos dizer assim. Sim, Aí você exatamente. precisa de algo para complementar aquilo. Precisa É, daquele é claro, né? A gente pode pensar isso por vários aspectos, mas assim, só fazendo essa intervenção para interessante, dizer que o Vitor Hugo tem um pensamento muito parecido com esse aí. interessante, Tá? legal. Mas enfim, Um grande continua aí para baixista, né? nós. Sim, grande baixista. E então eu penso assim, digamos, tecnicamente falando é isso. Agora, a filosofia com a música, né? Eu acho que está na base desde Pitágoras, né? Uhum, A gente tem lá o Pitágoras sim. organizando as oitavas, então já começamos lá, né? Matemática e filosofia, né? Matemática e É. filosofia, né? Que enfim. Aí o Platão vem com a história da República e tal, a academia lá ensinava música, por quê? Porque a música ela ensina a essa ideia de acordos, de ouvir o outro, a ideia de tu tá, né, dentro de uma banda tu tem que ouvir o outro, tem o teu momento solar, tem o momento do outro solar, então naquele momento tu dá a voz ao outro, há um diálogo, há uma harmonia, né, um encaixe. E se a gente pensar, isso também nos ensina a convivência, né? Porque o objetivo do Platão, através da música, era a convivência, era a harmonia, né? Tu pensar a harmonia, ouvir o outro, entender o outro, aceitar, né? Como se fosse um acorde, que nada mais é que um acordo, né? Um acordo, né? Um acordo entre sons, que também pode ser um acordo entre indivíduos, né? Um acordo social, um acordo. Sim. Então, a música, a filosofia, ela vem sempre a reboque da música, né? Ela tá. Aí quando a gente chega lá no romantismo, isso explode, né? Nas ideias, principalmente o Schopenhauer aqui, que eu acho que é um dos Com autores que a certeza. gente compartilha, né? Uhum. Então, quando eu falar que a música ela fala do uno primordial, né? Porque ela é essa própria essência, né? eh, dessa indefinição, da vontade cega, que ela expressa, né? O universal sem Uhum. expressar objetivamente, mas ela traz esse poder de comunicação universal em qualquer Uhum. linguagem. Então, quando eu penso a música, eu penso também isso, sem pensar, sem deixar de lado também que a música ela é atávica, né? E qual foram as primeiras manifestações de música que a gente teve, né? Eram as primeiras tribos primitivas dançando para invocar a chuva, para acalmar os deuses, né? Uhum. Então a música, na sua essência, no seu DNA, ela é mágica. Ela é mágica, ela é ritualística, Sim. ela é invocação. Ela, atavicamente, ela busca esse plus, essa metafísica, né? Sim, sim. Alguma coisa que está além da compreensão, da compreensão razoável, né? Uhum. Então eu acho que sempre que eu, pelo menos eu tenho a ideia de que eu subo no palco, eu quero trazer de volta tudo isso, né? Eu quero trazer de volta essa história, Sim. né? E aí a filosofia, ela me fez enxergar isso, entendeu? Que o Uhum. papel do músico nunca deixou de ser o papel do sacerdote. É. Eu ouvi de pessoas já no meu show, pessoas que se disseram aliviadas ou curadas. Não curadas no sentido, você promoveu uma cura, não é uma coisa assim, Uhum. como se diz, charlatã. Mas eu me sinto bem. Pessoas que foram no meu show várias vezes, isso aconteceu, tá? Porque a minha voz ajudava a pessoa a não pensar numa doença que ela estava. Sim. Então eu digo assim, se eu puder, e essa é a minha missão, a pessoa entrar no meu show e ela sair melhor do que ela entrou, eu cumpri esse papel, né? Eu cumpri essa missão, essa vocação, né? Sim. E na verdade é quase religioso, né? Sim. Sem Deus
É uma Legal. religião sem Deus, mas é uma questão de aperfeiçoamento, de elevação de Uhum. astral, digamos assim, né. Sim. Então Tem outra questão que combinou aqui, eu lembrando, tem um compositor brasileiro que é o João McDowell, atualmente está em Brasília, em Nova York, e ele tem essa concepção também do compositor como uma espécie de xamã. uhum, Ou seja, se liga bastante a essa sua ideia, né, quer dizer, o músico e o compositor, ele não se desliga essencialmente dessa questão, não vou dizer mística, mas quase nesse sentido de um sacerdócio, né, também. sim, Nesse sentido sim. mais profundo de alguém, de ser alguém como um xamã, etc, que faz essa reunião, né? É. Essa reunião entre a disposição, talvez, das personalidades num todo mais coeso, e esse elemento que seria a música, a Uhum, palavra, etc, né? uhum. Então, enfim, ele tem uma concepção parecida, É. assim, é interessante. Eu lembrei dele agora. É, porque é como eu digo assim, eu vejo isso no tronco da atávico da música, ela nunca deixou de ser isso, né. Ela Sim, sempre teve um papel de congregação, um papel de catarse, né. Ela sempre, promoveu sim, essas emoções, essas descargas emocionais, seja num show, seja numa missa, seja numa ópera, seja enfim, num ritual. A música sempre teve, porque ela é meio de transporte, né, encantamento. sim. Então eu sempre brinco até com meus alunos: "Quantas poesias vocês sabem de cor?". Pois é, né? E O pessoal não tem muito aí hábito, né, de o decorar pessoal mais tá poesia. ali: "Bah, eu sei uma", alguém que foi do CTG sabe uma poesia Claro. Galdéria, de gaúcho e tal, outro aí eu: "Tá, e agora a pergunta seguinte é: quantas músicas vocês sabem de cor?". "Ah, professor, mais de 1000". É, Então quer dizer, a música ela potencializa a palavra, isso é uma das sim, coisas que está na minha tese. Ela é uma espécie de anabolizante da memória, porque a pessoa no instante ela não sabe nenhuma poesia, mas daqui a pouco ela sabe 1000 músicas de sim. cor, entendeu. Então a É muito música interessante, né, esse efeito ela da música, é um efeito essa então, poxa vida, potencialidade. isso é um meio de transporte maravilhoso, né. O Platão já entendia isso, Uhum. né, Não, você está falando da catarse próprio Aristóteles, né? Aristóteles Então, o também, primeiro a pensar né. isso mais profundamente, eu acredito, seja o Aristóteles, né? Sim, Na sim, a história da poética, filosofia, né. na poética, etc. Então, é um assunto que já vem de. É. Depois o Nietzsche faz a crítica, né, Sim, sim. dessa posição aristotélica, mas, claro, já partindo dele, né, para negar e depois Mas mostrar de que tem certa uma outra coisa ali dentro, né? sim, Mas sim. sem negar totalmente, A vamos gente dizer nem assim, né? chegou no Nietzsche ainda, a gente tá no Schopenhauer, né, que na É, pois é. do Nietzsche daria mais 2 podcasts aqui, mas Exatamente. vamos adiante. Muito bom, muito bom. E combinando agora essa questão da palavra e da música, a gente estava falando um pouquinho antes também, antes aqui do podcast, sobre o Arrigo Barnabé, porque você Hum. está inclusive com a camisa aí do É, Claro Clara Crocodilo, é, Crocodilo, né? maravilhoso. O grande álbum aí do Arrigo. E o Arrigo, para quem não sabe, é um compositor paulista, se não me engano, né? Ele é de É Curitiba, de mas é mais Curitiba, radicado tá? em São Ele Paulo, é. mora, né, ali e É. tal. Então, e o Arrigo, ele tem essa característica de uma música de vanguarda e Hum, que uniu elementos, né, do rock, de outros gêneros, com questões da música de concerto mais voltadas, por exemplo, à harmonia, como dodecafonismo sim. e questões semelhantes, né? Talvez até um pouco de serialismo. Não sei exatamente se ele compunha serialmente no sentido mais Sim. rigoroso da questão, Aham. mas com certeza ele teve uma influência disso aí. E, enfim, fez uma música única, né? Até hoje aquilo ali é muito único, assim, né? O Sim. que o Arrigo fez e tal. E que tem admiradores em todos os campos, né? Não só nesse gênero específico, vamos dizer assim, mas ou na vanguarda, mas também o pessoal do rock enfim, do jazz também, né? O pessoal conhece bastante Arrigo. Então, queria que você falasse um pouco assim sobre aquilo que a gente estava falando antes, que é na aula do Arrigo que você frequentou, Uhum. que ele enfim, você fala um pouco pra gente no geral assim, o que você vivenciou ali, que eu acho que é uma experiência rica, né? Uhum. E no sentido que a gente estava conversando, que era o fato do Arrigo pensar musicalmente quase como que em ópera, mesmo que ele não estivesse fazendo uma ópera. No Sim. sentido que ele está pensando ali a palavra, ele está pensando nessa influência imagética dos quadrinhos, que né, é algo que teve uma influência muito grande sobre a sua música, ah, em termos também, né, de toda a questão musical mais técnica profunda ali, a Uhum. questão teatral, Uhum. né? Então o Arrigo ele joga com todos esses elementos
e, portanto, ele acaba gerando canções, mas que tem um nível de complexidade que ultrapassa a questão musical de palavra propriamente, né? Sim, sim, E que sim. une isso a esse elemento da ação, né? Que é uma questão do drama, que por sua vez é algo da ópera e daí em diante. Então, se tu Sim. conseguir falar um pouquinho disso pra gente. Então, quando eu cheguei aqui, o Thiago é a terceira pessoa, desde que eu comprei essa camisa aqui, Aham, essa camiseta aqui, que identificou, né? claro. O Arrigo, porque ninguém conhece, né? Foi uma vez no Teatro Guarani ali, eu fui num show dos uruguais e teve um rapaz da fileira ali que disse, Uhum, essa camisa e tal. Bom, depois num bar ali, o cara achou, você disse que é muito legal, agora é tu. Isso, uhum. digamos assim, essa camisa já há um ano, Tá. né? Então, é um negócio pouco, né? Popular. Mas aí esse papo gerou esse gancho, né? Pra gente conversar sobre esse assunto. E eu falei, não, eu tive o privilégio de estar presente em algumas aulas do Arrigo, porque na época Sim. do meu mestrado ele era professor residente na Unicamp, né? Artista convidado, na verdade. E aí, então, eram aulas show, né? Ele na beira do Legal. piano, com um quadro e com a partitura, explicando conceitos especificamente desse disco, né? Uhum, Então ele diz assim, eu queria trazer uma linguagem pop, extremamente popular, uhum. que eu fui buscar no rádio, na época, no rádio sangrento, naquele, como se diz, naquela. Esses rádios bem Sim, sensacionalistas, né? sim. De repórter de cadeia, assim, Sim, né? sim. Que era aquela É. coisa. Uhum. Espancou, arrancou a cabeça e não sei o quê, pendurou É. num poste e jorrava sangue, sempre aquela coisa, né? Muito Trágico, né? Uma coisa. trágico né, e estapafúrdio, assim. E aí eu, claro, pro meu universo, Hum, né, de músico, uhum. com essa complexidade da vanguarda, né? Que É, ele traz aí, do decafonismo sim. e tal, E todas essas. ritmicamente também, né? Tem Todo, muita questão de compasso sim, alterado, daí em diante, né? compasso e choques. E ele disse, então eu queria caracterizar aqueles personagens com sons. Então, cada Clara Crocodilo ela tem uma dissonância própria, ela tem. Quando ela Sim. aparece, ela é um. Meio wagneriano isso até, né? Porque Também. quando É. chega, né? Tem o tema lá do Parzival, tem o tema do. Tem os. Quase um leitmotiv ali. Leitmotiv, exatamente, essa Aham. palavra. E. E aí ele disse, então eu trago isso, mas eu queria trazer um colorido, assim, dos quadrinhos, né? Com essa coisa de onomatopeia também, de explosões e pá, Uhum. pum, e a coisa Sim. que... gritos, e Uhum. o disco é cheio disso. Uhum. Então é uma coisa muito rica, porque ele uniu Vários extremos, o né? erudito ao popular mais popularesco, né? Sim. E no meio do caminho ele botou a coisa do quadrinho, que é uma coisa jovem, né? Que deu Uhum. uma Sim. oxigenada na obra, né? Aí Uhum. tu vê pela própria arte, né? Que ela já é uma coisa assim sangrenta Uhum. e pungente, forte, né? Sim. E então ele explicou nessas aulas, né, esse conceito dele maravilhoso, assim, e o artista que ele é também, porque não é só um artista tocando, ele é um artista falando, ele é um artista apresentando, ele tem essa presença, essa força, Bem né? humorado também. Bem-humorado, o humor maravilhoso, mas um humor ácido, né? Claro. Sarcástico ao. Que é o humor do disco também, né? Sim, é. Ele consegue Então é um disco ultrapassar. difícil, assim, É. várias pessoas que são amantes de música, de jazz, que eu conheço profundos, Uhum. não conseguem ouvir o disco, porque eles não conseguem Pegar os nuances, né? acessar as camadas que estão ali em jogo, né? Sim. Então, uma questão também de repertório, né? Também saber que tem filosofia em jogo ali, que tem art pop, né? Que Uhum. tem essa coisa popularesca e Uhum. né, sangrenta, assim, do sensacionalismo jornalístico e a vanguarda toda, né? Claro. Que dá todo digamos, o enlace, né, nesse pacote, né? Muito E- interessante. então é demais, assim, poder ter estado com ele ali. Eu acho que na época não tinha nem capacidade de captar tudo, mas são aquelas Uhum. coisas que ficam e na vida tu vai dizendo, então foi isso que ele falou, né? Que depois, Sim. com outras leituras, tu amadurece essa experiência. Legal, cara. Deve ter sido uma experiência única também, né? Do caramba, é. E, e nesse sentido, o Arrigo, então, ele cria isso, né, de uma forma também única. E vamos agora para o assunto, né, levando em conta o Arrigo, então, você, que é então, provavelmente teve uma influência sobre também sua música, né, Uhum, já que você estudou ali e tal, talvez ainda que indireta, uhum. né? E em termos, assim, composicionais, o que mais te influenciou? Foi mais o rock, um rock determinado, vamos dizer assim, Uhum, ou é uma influência vária, ou talvez até a música gaúcha, né? uhum. Qual seria a influência desse meio para você? E como que você interpreta também toda a questão, assim, o artista ele deve
expressar algo do seu meio, vamos dizer assim, eu quero dizer, até vamos levar para aquele lado mais nacionalista, que a gente já teve uma época, né, mais nacionalista ali da música Uhum. erudita, em outros termos também. Ou você acha que hoje isso já não faz tanto sentido, a gente pode ultrapassar, quebrar essas barreiras e ir para um outro lado e pensar em algo mais, vamos dizer, mais multifacetado nesse aspecto, mais globalizado, entre aspas, né? Esse conceito é muito, enfim, vário. E, enfim, o que composicionalmente faz mais sentido para você hoje, até mesmo para ouvir, assim, ou seja, se você também pudesse criar um artista ideal, o que ele deveria expressar, vamos dizer assim? Interessante essa pergunta. Em primeiro lugar, a gente passou por essa fase, como tu disse, de uma certa quase uma exigência, né? Um Pois é, patrulhamento por, é, poxa vida, tu é gaúcho, não faz música de gaúcho, ou tu claro. é brasileiro, não faz Sim. música de brasileiro. Eu amo música brasileira, Uhum, assim, muito, uhum, MPB, né? E, na verdade, eu gosto de música argentina, eu gosto de música, né? Eu gosto de música que eu gosto, aí que tá a questão, né? uhum. Eu gosto da música que eu gosto, eu não fico... O Egberto Monte tem uma frase assim: pra mim só existe dois tipos de música. A música que eu preciso ouvir e a música que eu não preciso. Exatamente, a Né? música que te toca Numa naquele entrevista dele ele momento, fala né? isso. Uma música que faz sentido naquele Sim. momento, que te toca, né? Que te traz alguma coisa, algum plus ali, né? Uhum, Mas é isso, então, se eu for ser hipócrita de dizer, agora eu sou um músico gaúcho, eu sou um músico brasileiro, mas espera uhum, aí, quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai tinha uma gráfica, uhum, quase doméstica em casa, o rádio estava ligado na Rádio Atlântida FM uhum. tocando pop rock, cara. Claro. Então, quer dizer, se eu for dizer que que a minha raiz é samba, Uhum, eu tô sendo desonesto. Se eu vou dizer que a minha raiz é música gaúcha, eu nunca uhum, botei uma bombacha na vida, entendeu? uhum, Eu também tô sendo desonesto, embora eu valorize, embora eu acho lindo as milongas, uhum, mas eu sou um compositor pop contemporâneo, né? Que ouviu muito rock and roll e black music, e rock pesado, e rock progressivo, uhum, né? Então, digamos, a minha essência seja essa, né? uhum. Atualmente eu não me preocupo mais em se a coisa que eu vou estar fazendo ela é isso ou aquilo. Eu Sim. faço, né? E Aham. depois sai uma balada, ou sai aquilo, ou sai um rock, sai aquilo. Mas não tô mais preocupado em botar numa prateleira, entendeu? A Claro. princípio é só expressar o que eu preciso expressar, né? E então, se eu fosse te dizer assim, o que seria a pergunta foi o compositor ideal. Eu acho que o compositor ideal é aquele que é honesto consigo mesmo, que faz o que ele precisa fazer, né? E nem o que o Que tá mercado. para além dos rótulos, né? Tá para além, inclusive, da Exato. questão ideológica, vamos dizer assim, que não Ah, quer e se aí tu falou. rotular, né? Ele não quer se. E tu falou de bandas, então Sim, justamente eu gosto de bandas que extrapolam isso, né? Eu gosto claro. dos Beatles, que eram os caras que começaram como rock, depois foram pra Índia, Uhum. e depois eles voltaram É. Sgt. Tem de Peppers, tudo, né, cara? Eu tava falando isso com um psicodelia, aluno meu esses dias. ópera, e eu, Eu falei, sabe, uma porra. coisa interessante dessa época, assim, de pensar que essas bandas pops, se é que, né, podemos falar esse conceito inicialmente para essa época, elas, na verdade, eram bem experimentais, né? E Total. isso, assim, comparando isso com o que a gente tem hoje de um modo muito mais sistematizado, era muito mais rico, né? Sem querer Sim. ser nostálgico, etc, né? Uhum. Hoje tem muita coisa boa também. Mas eu digo assim, nesse quê de experimentalismo, não Sim. faz nem... não tem nem comparação, né? Não Você pegar uma tem. banda que, né, fez tanto sucesso igual os Beatles e o tanto que essa banda foi se modificando ao longo do tempo, né? Eu mesmo gosto muito de pensar os grandes artistas como aqueles que se desenvolvem ao longo da sua trajetória, Sim. né? Ou seja, você pega o cara novo e quando você pega ele depois de 10, 20, 30, 40 anos, ele tá sempre fazendo coisas diferentes, tá Sim. sempre se renovando, tá sempre complexificando, ou até fazendo coisas mais, entre aspas, inocentes, vamos dizer assim, né? Ou Uhum. seja, quando volta Mas aquela reinventando. vontade que também não é de fazer algo muito complexo, né? E daí em Uhum. diante. Ou seja, tá sempre nessa mudança, né? Uhum. E acredito que quando você cita o Beatles e a gente pensa nesse lado da experimentação, era rico nesse aspecto, Totalmente. apesar de ser pop. E é algo que falta hoje, né, na música pop, Sim, que é sim. esse artista que está se reinventando, né? Você pega o Beatles do início, depois eles, quando vão compor, por exemplo, Helter Skelter, totalmente diferente, Bom, né? aquele álbum branco, Aquilo ele ali é, trabalha já com ruídos, né? sim, Eles são. já estão em outra Não, eles estão na frequência. vanguarda ali, né? Uhum, Trabalhando rodando fita ao contrário para gerar sons, né? uhum, Imponderáveis, assim. E aí depois, um pouco mais pra adiante, vai ter o Led Zeppelin também, que é uma banda que eu adoro. E os também caras gosto. vão no folk e eles pegam
tem elementos ali de música erudita, né? Através do Sim, Joe Paul Jones. Aquelas afinações de violão maravilhosas de Jimmy sim. Page, que E a bateria do John Bonham, né? transita por Oriente, aí vem no blues, aí vem no rock pesado. Então, sabe, Tem de essas tudo. bandas me chamam a atenção exatamente porque elas não tinham limites, Exatamente. né? O Queen, a mesma coisa, né? Uhum. E alguns artistas brasileiros, como a Cássia Eller, com quem eu também tive uma experiência, porque eu vinha tocar com o filho dela Uhum. durante um ano, o Chico, Legal. né? Gravamos o primeiro disco dele lá no Rio, eu fui guitarrista da banda, e depois me aproximei muito da família, ela já não estava mais, ela já tinha falecido. Mas a Cássia, se pegar os discos dela também, é maracatu, aí um blues, aí tu vai ter uma canção um MPB, de samba, né? Tu vai Uhum. ter coisas da Tropicália, né? Ela é multifacetada. Então me interessa muito o Fito Paz também, com um cara aqui da Argentina, que se tu pegar, ele trabalha tanto com a música folclórica, vai ao rock, as canções mais bitonianas assim. Então, é isso que me interessa, entendeu? Essa liberdade de fazer algo que no momento, porque eu ouço música assim também, Sim, né? Eu ouço música erudita, eu ouço música punk, eu ouço, claro. então, Falar no punk e colocando uma banda que teve isso que a gente tá falando, só que dentro do punk rock foi o Clash. uhum, Então, o Clash, ele começa naquele punk mais, entre aspas, mais puro ali, no uhum, primeiro álbum que chama The Clash. sim. E depois, quando a gente vai pegando os outros, London Calling, Combat Rock, daí em diante, eles vão abrindo para outras coisas completamente diferentes, né? Era os E punk que sabiam tocar, né? e assim, e eles conservam a questão punk, talvez pela letra, né? A Uhum, questão assim do embate político, né? Das questões de letra e tal, sobre sociedade, daí em diante, mas em termos de gêneros musicais ou desse trabalho de experimentação, eles iam desenvolvendo muitas outras coisas que saíam do que a gente tem por punk rock, né? uhum. Então, acho que assim, para exemplificar, né, o Clash seria uma boa banda aí nesse aspecto e que teve isso que a gente está falando de uma evolução, né, ao longo da sua trajetória ali. E um evento que eu não sei também se você compartilha disso, ou seja, dessa perspectiva, mas eu vejo que no rock, por exemplo, a gente tem muito disso, né, que os primeiros CDs das bandas são aqueles mais interessantes muitas vezes e depois vai ficando muito repetitivo, Uhum. né? Talvez para não só no rock, mas em termos de muitos artistas. E quando acontece isso, a gente vê que não aconteceu justamente esse outro ponto que a gente está colocando, que é este desenvolvimento ou essa busca por experimentação ao longo da carreira, né? Sim, Ou seja, sim. muitas vezes são bandas que os caras fizeram ali os primeiros álbuns legais e tal, só que quiseram viver só daquilo a vida inteira e as outras músicas parecem uma espécie de plágio de si mesmos. Hum. Você nota isso também? Ou Eu acho que que você pensa assim? tem uma coisa assim, né? Especialmente as bandas mais ligadas à indústria, né? Que Uhum, são as bandas até os anos 90, digamos. O que acontecia? O cara, até os 25 anos ali, né? Quando ele era independente, ele era de garagem, ele estava desenvolvendo um repertório, né? sim. Aí, digamos que o melhor, a essência dele estava ali. Então ele fazia o primeiro disco para arrasar, né? Então, fazia Sim. aquele primeiro disco com 25 anos. Depois, quando ele entra para a indústria, ele tem, ó, daqui a um ano e meio tu vai ter que me entregar outro disco. Então ele entra num processo de Uhum. produção em série, né, industrial, que muitas vezes, para muitas bandas, não foi saudável, né? Porque elas começam de revisitar a si mesmas, como tu disse, né? Uhum. Porque, pá, essa música deu certo, já tem uma pressão da gravadora. Nós temos que fazer uma segunda aí, né? Sim. Botar paralamos. Nós temos que fazer um segundo óculos aí, porque, né? Então, né? Porque deu muito certo, então nós temos que ter essa aí para tocar no rádio. Então já começa o que ele não tinha até os 25 anos, que ele era um cara músico de garagem ali, né? Sim. Punk ali, do it Aham. yourself, Uhum. aqui ele já vai ter uma pressão, né, para vender mais, né? E ao mesmo tempo ele tá fazendo turnê, ele tá divulgando, ele tá fazendo programa de TV. Então ele já não tem aquele tempo, aquele oxigênio que ele tinha Claro. durante a carreira. E muitas vezes alguns caem nessa cilada, outros não, né? Eu acho que o Titãs é uma banda, por exemplo, que ela amadureceu muito, né? O primeiro disco não é tão bom, tu vai ter televisão, aquelas coisas do. Acho que é aquela do Sonífera Ilha, que é uma coisa assim, né? Ingênua, tem uma inteligência. Mas tu vai ver que o canto cisne deles acho que é o quarto disco lá, que é o Cabeça de Dinossauro, Uhum. né? Então, acho que é uma banda que conseguiu, né, se reinventar legal. Tem muitos artistas. Um artista que eu gosto muito, brasileiro, é o Paulinho Mosca, né? Não sei se tu acompanha, se tu conhece. Conheço de Ele nomes. é, Aham. além de ele ser um filósofo também da música, assim, né? Ele tem um programa lá que ele já entrevistou todo mundo, que é o Zumbido. Legal. A cada disco, ele se move. Uhum. Ele se move, move o conceito
move a sonoridade, ele se transforma, ele é heraclitiano nesse sentido, né, Uhum. ele flui. Sim, Então ele traz, assim, essa repaginação, sabe, interessante, assim, eu acho um artista muito interessante. sim. Legal. E acho que para complementar isso, tem uma outra variável também que vale a pena a gente falar, que é a questão do público. Então, Uhum, muitas vezes o artista, quando ele criou aqueles primeiros álbuns ali, ele não tinha ainda o público direcionado, determinado, vamos dizer assim. uhum, Então, logo ele tinha mais liberdade. uhum, Quando você já tem um público muito amplo que vai demandar determinada coisa, que espera algo, que se você não fizer aquilo, uhum. ele não vai gostar, o artista ele acaba virando uma espécie de refém daquele público, né? Exatamente. Então, e você acha que tem uma linha assim, no sentido, cara, o artista ele tem que atender o público, mas ele tem que fazer algo próprio, ou ele deve ser mais radical e pensar, cara, eu nunca tenho que pensar no público e devo fazer, né, algo, enfim, o meu desenvolvimento próprio e quem gostar, Uhum, gostou, não. Inclusive, eu cito até o Zappa, pensando nisso aqui, que o Zappa, quando ele fez uns álbuns de orquestra, uhum, a música orquestral dele, e ele foi divulgá-la, né? Ele fez a gravação com as orquestras e depois foi divulgar isso. Aí tem uma entrevista com ele que ele fala assim: tá, eu fiz esse álbum aqui pra mim mesmo. Agora, se alguém gostar, aí uhum. tudo bem, aí eu ouço. Mas eu mandei a orquestra gravar porque eu queria ouvir, porque eu É, compus. Né? é, E é sim, uma sim. posição interessante, né? Mas enfim, o que você pensa sobre isso Olha, aí? eu acho que depende do ânimo da pessoa, sabe, se, Uhum, assim, cada artista, eu não vou ditar uma regra, né, se você tá a fim de fazer um disco para o público que espera, a gente nunca sabe o que o público espera, porque se tivesse receita, bula, né, uhum, faça um sucesso e é assim, todo mundo faria, claro. né, então é uma coisa muito imponderável, assim. Mas, eu acho que em primeiro lugar vem sim a sua expressão mais fiel, né, do que tu tá Uhum, vivendo, do que te faz sentir, porque eu acho que se tu consegue convencer a ti mesmo, é o primeiro passo para convencer o outro, né. claro. Então, se tu estiver ali falando uma mentira, acho que de alguma forma isso é perceptível, né. Então eu acho que a primeira coisa é você trabalhar para si mesmo. Agora se isso, como diz o Zappa, vai impactar as pessoas, tu nunca tem É. controle, né. E cai um pouco na filosofia, por O exemplo, estoicismo. Epiteto, né? É, Né? exatamente, Você vai né. fazer só o que tá no seu poder ali, você É, não tem que exato. ficar preocupando com o que. Mas claro, aí se tu de repente se tu tem a sorte, que hoje em dia é uma sorte, de criar um hit, Uhum, né, e cair no gosto popular, e esse hit conseguir te sustentar na tua vida, eu acho também que tu deve atender, uhum, tocar o hit no show, entendeu? Não entrar naquela também: "Ah, não quero, a música que eu não quero sim, mais tocar", ou Ana Júlia, né, da vida, né. tá. Porque também eu já acho, mas é como eu digo, cada afeto é um afeto, cada indivíduo é um indivíduo. Eu não vou julgar na pele de outra pessoa, entendeu? Eu sei que eu não teria problema de tocar se eu compusesse uma música de sucesso. Mas eu não ia também querendo ficar repetir essa música ad infinitum, uma fórmula, né, para outras músicas. Uhum, Então eu acho que isso é muito variável. Mas agora, sim, o artista ele tem um papel de instigar, claro. provocar um certo desconforto. Como a gente disse, os Beatles foram lançar um álbum branco, estranho pra caramba, Uhum. né? Aquilo ali instigou, né? Instigou tanto que o Charles Manson até ouviu coisa a mais ali, que fez bobagem, né? Mas, mas eu digo, provocar esse atrito também, né? Acho que a gente deve provocar. Então, Claro, trazer um pouco uma dessa certa estranheza, uma né? estranheza, exatamente. Porque isso é filosofia, no fim das contas, né? Tem No que fim ter das contas, esse é aí, embate, né? aí que o músico filosofa, quando ele gera um desconforto, né? Não é Faz aquele pensar, músico fofo, né? Que claro, vai só para só agradar, né? agradar e vira um ursinho de pelúcia, assim, né? Não, Claro, vamos ter um pouco de espinho aí também, dar uma provocada, é interessante. sim, Né? exatamente. É. E por outro lado, a gente vive um assunto que a gente está falando também, é uma sociedade que não sei se tornou mais intolerante, mas ela tem algo no ar, vamos dizer assim, que também deixa as pessoas mais com o pé atrás na hora de se expressar, né? Aham. É uma coisa que você sente, assim, na hora de compor, ou nunca te atrapalhou na hora de compor, ou na hora de falar, Uhum. ou enfim. Porque você também é um professor. Sim. Então, dando aula é algo que a gente sempre tem que ficar pensando 1000 vezes antes de falar, né? Determinadas questões, Balizar né? Você tem que alguns balizar o tempo inteiro e estar o tema. tempo inteiro com o pé atrás. Ah, o que que vai, como vai ser interpretado isso, etc, etc. E é uma coisa. E como é isso para você? é, não sei se você quer falar em sala de aula, mas em termos musicais também. Você acha É. que é algo que afeta os compositores hoje? Né, ou um poeta, um escritor, etc. Ou é algo que pode estimular também, né? No sentido de, cara, eu tenho que então criar um meio de falar algo
que consiga passar por cima dessa, entre aspas, censura, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, existe esse patrulhamento, né? E Uhum, tem a figura muito forte do cancelamento que a gente sim, vive aí, né? Então, essa ameaça, né? Essa polícia invisível, né? sim. O que eu penso sobre isso é que ninguém pode ter o direito de exigir o que tu vai pensar, o que tu vai falar. Uhum, E ao mesmo tempo eu não posso ter do outro, né? uhum, E então, se a pessoa se sente estimulada e entusiasmada em falar sobre política nas suas obras, ou uma posição ideológica X, que ela fale. Mas ela não pode exigir de mim que eu fale, entendeu? Ah, tu tem que. Cara, se claro. eu quiser falar sobre passarinho, cachoeira, Sim. entendeu? Eu vou falar, porque aquilo ali é o que eu tô sentindo, né? Agora, eu não vou falar sobre determinados temas porque tá na moda, Claro. porque pega bem, Uhum, porque vai me ajudar com um determinado nicho a me posicionar e daqui a pouco eu vou conseguir ali com simpatia de determinado grupo, né? uhum, O meu apelo sempre mais é a sensibilidade mesmo, né? Porque eu já acho que tu trabalhar com arte hoje em dia já é uma militância, entendeu? uhum, Já é uma militância cultural, já é uma postura de coragem, né? É uma coisa muito na contramão. Então eu acho que o artista sempre ele é político, mas não no sentido de partido, uhum. de na Sentido talvez da posição, ação no mesmo, né? sentido da ação, cara, da coragem, né? Uhum, Que tu tem que ter para assumir isso pra tua vida, entendeu? claro. Porque tu vai ser muito julgado, né? Uhum, Porque como é que eu ganho sendo músico? Aí tem um uhum. meme que diz assim: "Ah, boa reputação, Boa né? reputação. Dinheiro, né? Reconhecimento". Cara, é um absurdo, é um salto no abismo, assim, né? Porque o todas as ideias que você tem moralmente do músico, Uhum. né, ela é uma ideia degenerada. Aí tu pega o músico financeiramente, ele é um lascado. Então, quer dizer, então, etc, etc, etc. Então, não tem muita vantagem, né? Claro. Então, isso é uma coisa assim, puxa vida, né, cara? É heróico isso aí. É heróico, É né? heróico, né? Então, e mais heroísmo Exatamente. que isso, é muito mais heroísmo do que. E ao Claro. mesmo tempo, tu tá trabalhando pro bem, como eu digo assim, eu quero que a pessoa saia do meu show melhor do que ela entrou. Entendeu? Uhum. Então, isso é melhor do que o SUS, tá ligado? É mais barato que o psiquiatra, não? Então, Claro. nós estamos aí, cara. Tipo, aí ela. É interessante, né? Como eu concordo contigo, assim, o artista ele tem que ter esse lado muito heróico, né, cara? Uhum, Que é ainda mais na questão criativa do compositor, da criação em si, né? Porque, como a gente estava dizendo aqui, por exemplo, o espaço para bandas autorais, né, é cada vez menor, por exemplo, uhum, né? Então, apesar disso, a despeito disso, você ainda querer continuar a sua questão criativa, a sua desenvolver a sua capacidade expressiva, continuar isso até o final, sem nunca parar, uhum, né? A despeito de tudo que está contra você, e isso é uma coisa muito heróica, né? O uhum. artista, ele, para continuar até o fim, vamos dizer assim, ele tem que ser um herói nesse É, aspecto, tem que né, ter cara? muita força, muito, muito, E muito elan vital, tem que ser muito, né? Tem que estar muito então, imbuído de uma força e de uma certeza e de que também isso te alimenta, né? Porque ontem mesmo eu toquei, né, uhum, num show assim, e era um show totalmente novo que a gente criou e com um baterista novo, uhum, então a situação era toda uhum, nova, tá. toda no limite do sistema nervoso, assim, tava tudo muito verde, né? Tá, Mas eu já acordei. Ontem foi uma tensão do caramba, hoje eu acordei legal, entendeu? Porque eu cumpri aquela etapa, cumpri aquela missão, eu sim, venci, eu sei que o próximo passo é, é para cima, entendeu? claro. Então isso me fez. Eu tô sempre atrás De vencer a resistência. da resistência, exatamente. Como diz o Sartre, o humanismo, é pessimismo. Como é que é? O existencialismo é o humanismo, né? Ele fala: Uhum, se todas as forças já nos puxam para baixo, uhum, inclusive a gravidade, né? uhum, A questão de não haver um sentido mais profundo na existência, transcendente, então a nossa obrigação é fazer a força oposta, né? A gente jogar sim. para cima, né? Porque para baixo todo santo ajuda, como diz, mas para cima é, digamos, enquanto vida é o vetor é afirmar, entendeu? Sim, Então é isso, essa busca, afirmação a constante. afirmação constante, criatividade, né, um pouco de ousadia, né, e tal, e vamos embora. Sim. E aquela questão de um fortalecimento, que eu acho que você vencer essas resistências, seja como músico ou em outra profissão e daí em diante,
ele vai fazendo com que você fique mais forte interiormente, né? E muitas Sim, vezes a gente está buscando questões exteriores, ou vamos dizer, né, até questões materiais, né? Vamos dizer assim. Mas, no fundo, o que mantém a gente, a despeito de toda essa variação do ambiente e de conflitos e de questões que estão contra nós, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é esse fortalecimento interior. sim, E eu acho que, juntando isso com essa questão do heroísmo do músico que a gente estava falando, ah, na medida em que a gente consegue esse fortalecimento interior, você consegue passar por essas resistências, né? sim, E a questão talvez seja como se fortalecer cada vez mais interiormente, né? Que sim. é uma questão, no fundo, ali da filosofia também, né? É, porque no fim das contas, né, vários ganchos aqui nos nossos Uhum, assuntos e com filosofia, que essa tua fala me provocou aqui. Em primeiro lugar, a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Então, quer dizer, o que tu tens aqui, a responsabilidade é sobre ti mesmo, né? Então a gente, enfim, tu tem que dar um jeito de te manter saudável no meio desse caos, de ter alguma ordem, né? Algum tipo de, enfim, de ter que ter alguma coisa tangível, assim, né? No teu sim. eu, digamos, né? Porque o caos, ele é imperador, né? Mas aqui, enquanto vontade objetificada no É, indivíduo, né? Princípio para individuationis, falar de é modo schopenhaueriano. isso tu tá aquela coisa ali, esse eu, né? Então tu tem que manter Uhum, ele na vida, né? E como é que tu vai construir? O Borges, ele fala numa passagem também que com a idade, né? E eu já tô pensando muito nessa questão da idade, né? Porque eu já tô chegando assim na meia idade avançada, que com a velhice o corpo perece e a alma floresce, né? Mas floresce se tu cultivar. E tu claro. cultiva com o quê? Com cultura. Então, se tu tiver um interior habitado, como diz o Nietzsche, né? Um Uhum, interior de multidões, né? É mais fácil tu encarar depois esses momentos da solidão, né? Os momentos da solidão mais profunda, né? Onde tu vai ter que encarar a ti mesmo, é olhar pro abismo, né? Então tu vai olhar lá dentro tudo que tu cultivou. E isso te torna forte, te torna repleto, uhum. né? Te torna um saguão de ideias, de vivências, de experiências, de músicas, de livros. E acho que isso aí constrói a gente para os momentos difíceis mesmo, para quando chegarem essas rupturas radicais, né? Onde tu já não tiver a mesma mobilidade, a mesma saúde, etc. Então, eu penso que exatamente, a gente tem que se construir na vida, sabe? Criar uma afirmação, criar esse indivíduo, né, rico. E aí a questão que tu falou da questão material, né? Uhum, Cara, nenhuma matéria que tu possa comprar no mundo, uhum. ela vai preencher o teu vazio interior, né? É isso aí. Tu pode ter fortuna e ser um cara, né, vazio É o que tem dentro, muito por aí, né? muito, né? E aí tu fica comprando, comprando, mas não é essa a demanda, entendeu? A demanda ela é espiritual, ela é uma demanda mais profunda, mais eh, espiritual, sempre uma palavra que vem carregada de Sim, metafísica, né? sim. Mas tu me entende, né? Claro, Espírito claro. no sentido mais francês, assim, Sim. né? Então a demanda, Spirit. exatamente, a gente forjar esse ser, né? Forjar esse ser, porque aí tu vai ter a riqueza e tu vai ter a estética, o olhar da beleza, Inclusive, vai depender menos totalmente. deste outro ponto material, vamos dizer Qual a assim, né? diferença de olhar uma árvore e um passaredo cantando na Praça Coronel Pedro Osório ou em Paris? É o Sim. preço da passagem, né, cara? Uhum. Porque a experiência vai ser a mesma. Mas agora tu tem que ter esse olhar estético sobre a Claro, vida, né? claro. De conseguir Exatamente. Não transformar adianta você aquilo. viajar o mundo inteiro sem um olhar estético. Exatamente, né? E isso é o Então, que mais tem, assim. Eu acho muito engraçado que ah, o mais interessante dos locais, se a gente pensar, vamos pensar aí na França e daí em diante, né? É esta riqueza estética e a história, vamos dizer, literária, filosófica, musical, ou seja, a cultura, né, no seu âmbito mais poderoso ali dessas nações. uhum, Só que a pessoa que não tem, que ele chega para viajar num lugar sem nunca ter lido um literato do local,
sem nunca ter ouvido um músico dali, sem nunca ter conhecido, sei lá, nada em termos arquitetônicos, até mesmo antes, né, de ver aquilo propriamente, né? Sim, Ah, enfim, imagina chegar na França sem ter lido, sei lá, os moralistas franceses, né, os escritores, sim, seja do século XX aí que você citou, o Sartre, o Camus, ou, o enfim, Baudelaire tá por Baudelaire, ali, né? né? O cara entende que você chega ali sem essa percepção, aliás, você chega sem esse estofo que vai te dar as possibilidades da percepção estética do próprio ambiente, Sim, que vai sim te trazer uma experiência muito mais profunda. sim. Então, quer dizer, este aprofundamento estético em nós mesmos e nos outros, através deste explorar da cultura, vamos dizer assim, é que nos vai capacitar para ver esse exterior de uma forma mais rica. Perceber Então, as, sem essa riqueza interior, não adianta a perce- riqueza exterior, né? perceber as dimensões, os planos de experiência, né? Que Exatamente. estão diante de ti, Hum, né? Porque, se a gente pensando, tu falou na França, mas pensando em Pelotas mesmo. Claro. Quantos planos a gente tem aqui, né? Tu passa ali naquela praça do centro, ou tu vais entender o que foi a figura do Lobo da Costa aqui em Hum, Pelotas, né? Poeta uhum, trágico, romântico que viveu aqui no século XIX, morreu tragicamente. uhum, Então, tu cria um ambiente, um filme, tu cria como diz, esse plano de percepção, né? Que enriquece e tu sente fazendo parte de uma história maior, né? Tu sente fazendo parte de uma cultura, enfim, São tradições, né? de um Você outro consegue enredo, né? ligar E aí tradições. tu vais no Laranjal e tu sabe que aquilo ali existiam tribos indígenas ali, ou tem a história lá dos quilombolas na Praia do Barro Duro, sabe? Tu vai entrar Uhum. hum, naquele ambiente, né, com outra Ou outra percepção. disposição, Uhum. exatamente. Então é isso, a cultura serve para, como tu falou, para criar esse estofo, essa fundamentação que vai perceber, que vai, inclusive, te educar esteticamente, né, para perceber o mundo e extrair dele Uhum. a beleza como um combustível mesmo, né, para viver Exatamente. ali sem se entediar, né, Uhum. sem É, minha vida é sempre a mesma coisa. é, Cara, mas cada coisa é muito complexa. é. Nenhuma flor é igual a Claro. outra, sabe? Nenhuma árvore é igual a outra. Tudo Hum. é, Sim. é multifacetado, tem muitas perspectivas Uhum. possíveis, né? Então, assim, a gente vai vivendo e tentando ser feliz, né? É, isso aí. E, inclusive, para fazer uma ponte com o Schopenhauer, que a gente já citou ele aqui, Schopenhauer, ele tem essa crítica do tédio em alguns pontos, né? Que ele fala que, na verdade, as mentes embotadas é que tendem ao tédio. Uhum. Porque, no fundo, né, uma mente um pouco mais desenvolvida ou mais inteligente, seja como a gente quiser colocar, ela vai ver em tudo motivos para, não apenas um regozijo, vamos dizer assim, mas para é um motivo a mais para ela pensar, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então, por mais que estejam as coisas paradas, as coisas sejam parecidas, etc, etc, uma mente inteligente, ela vai conseguir ver nas coisas mais do que elas são, Uhum. né? Então, ela nunca entra em tédio, vamos dizer assim. Sim, sim. Porque é isso, né? Já o contrário tende ao tédio, porque não, como não tem uma mobilidade interior, o Sim. exterior, ele também tende a essa imobilidade, vamos dizer assim, né? Sim. Porque, no fundo, a vida ela tem a sua repetição. São Claro. coisas repetitivas, né? Sim, São sim. hábitos, são questões assim. E então, se a pessoa não tem essa capacidade, né, de ver até em coisas parecidas algo mais profundo, É. ela cai naquele torpor, naquele tédio, etc, né? Eu acho que, inclusive, a arte ela vem muito como um meio de tentar ver nas coisas mais do que elas são, né? É, o Ferreira Goulart tem algo nesse sentido também, né? Uhum. No sentido de que a arte existe porque a vida não se basta. Ótimo. Então, quer dizer, parte aí da intenção vamos dizer, das finalidades, se é que podemos dizer assim em termos estéticos, né? Da arte, é isso, é retrabalhar elementos que muitas vezes são em si mesmos até mesmo repetitivos, vamos dizer assim, são questões do cotidiano ou questões que já foram trabalhadas em outros séculos e daí em diante, mas são reexpostas de um modo que você consiga ver ali nelas mais do que elas são. E nesse modo ela quebra este elemento do tédio, Sim. Sim. porque aí você está já num plano da ação, né?
Ou seja, sua mente está... Sim, isso está ativo, E né? você está ativo Ativo. sobre as Não coisas, está né? passivo Não sobre está... a percepção. Exatamente. Está, digamos, jogando com a realidade, né? Jogando com a realidade, os dados da exatamente. realidade e rearranjando eles, né? Rearranjando. Uma espécie de composição existencial, né? Isso. Tu tá rearranjando aqueles elementos, criando uma nova canção com as mesmas notas, né? Exatamente. Aquelas mesmas Exatamente. notas que quer dizer, o piano, ele te dá aquelas 12 notas ali, Sim. mas só que o que tu vai fazer entre elas e o tempo... Algumas saem porque estão desafinadas, né? É. Vai pra 15, O às vezes piano você os 15 notas. o piano é muito temperamental, É difícil literalmente, mesmo né? encontrar um piano muito afinado hoje em dia. Ainda mais em Pelotas, eu acredito. Eu não sou pianista, né? Aham. Mas acredito que deve ser uma tragédia o piano aqui, né, cara? Porque a umidade, não sei, deve influenciar demais, né? Influencia, né? Ah. A afinação, ela tende a mudar ali mais rapidamente no sentido de acordo, né, com essa questão do clima, né? Mas é interessante, cara. E já que a gente tá falando de afinação, vamos voltar um pouquinho ali no Arrio, que eu lembro que você me falou que ele inclui, se eu não me engano, em uma questão vocal, meio de coral, assim, na música dele, deliberadamente elementos de desafinação. Sim, sim. Aí, então ele falou nesse Claro Crocodilo, né? Que é o Uhum, LP que a gente tava comentando, que ele escolheu as backings a dedo, assim, uhum. as desafinadas, né? Desafinadas. Mas desafinadas de um jeito Aham, que ele colocou assim, que essa desafina um pouquinho pra cima, essa desafina um pouquinho pra baixo, essa desafina só nos agudos, essa desafina de forma que ele conseguisse criar um naipe uhum. caótico, mas que no Interessante. fim das contas desse uma harmonia estranha, bizarra, Uhum. porque elas iam entrar justamente nos comentários das passagens, né, onde precisasse desse elemento totalmente, né, vamos colocar assim, sarcástico, né, Claro. uma coisa assim que trouxesse Uhum. esse impacto, né, que, Impacto. nossa, dentro daquele arranjo, aquelas mulheres entram fazendo um negocinho ali que é irritante até, né? Claro. mas é tudo deliberadamente, como eu te disse, é uma coisa que ele procurou, né, assim, ele Procurou procurou esse, deliberadamente. e Interessante. é muito interessante isso também, né, tu trabalhar esse desajuste, né, mas com finalidade estética, com uma finalidade Claro. de pintar, né, de dar uma cor na coisa, assim, Uhum. né, colorística e Muito tal. interessante, né? É, Legal demais. E genial. agora estamos caminhando para o final e vamos explorar eu acho que um trecho que eu queria muito falar contigo, que é essa questão ali do Nietzsche. Uhum. Então, assim, ah, me conta como você chegou no Nietzsche Hã. e exatamente, e de forma resumida, obviamente, ali, como foi seu trabalho na dissertação, né, e na tese, na verdade, né, mestrado, doutorado, assim, Sim, até para sim. quem às vezes gosta do autor, né, depois te procura Uhum. procura seus textos, né, e consegue Uhum. entrar nesse elemento que eu acho muito interessante, que é justamente a música em Nietzsche, a palavra em Nietzsche, e só colocando uma questão bem interessante aí do Leandro, é que ele, dentro da tese, se eu não me engano, doutorado, ele então criou Um um livro, livro, né, o Zéfiro, um não é isso? autor um Um autor, o autor e um livro. Zéfiro, um autor persa, né, Isso. E aí você, e aí eu então, fez cito a citação eu como cito se fosse um livro que existiu. exatamente, é. Então E conta um pouquinho desses, tanto do Nietzsche para nós então quanto essa coisa que eu tô revelando tá. agora, né, depois de alguns anos passados, que não tem mais risco de perder o título. Mas foi uma iniciativa estética, né, porque afinal das Claro. contas o Nietzsche está sempre dizendo, promovendo essa criatividade, promovendo essa afirmação do criador, né, Uhum. do autor, então eu disse: "Então vou criar um cara aqui, né, para ser o meu comentarista, meu o meu comentarista de passagens", ele assim, tipo, ele aparece ali, faz um comentário Tá. e some, né, de novo, Uhum. né, que é o livro Vento Oeste do Zéfiro, que é um livro não escrito, que é um Legal livro demais a não ideia. escrito. E passou batido, né, como eu te disse, passou batido na tese. Como eu cheguei ao Nietzsche, né, acho que a primeira vez foi uma amiga minha, que ela até era filha de árabes, depois foi morar em Dubai, e Uhum. ela tinha um livro lá, Assim Falou Zaratustra, Olha só. e eu estava a gente conversava muito e tal, e ela me emprestou esse livro, de Uhum. filosofia, e eu comecei a ler aquilo, eu estava num momento meio de... Eu tenho essas coisas também, de às vezes eu viro meio eremita, Sim. né, eu transito muito entre o eremita e o louco, assim, do baralho, né? Sei. Às vezes eu sou muito exposto e às vezes eu sou muito. Uhum. Então eu tava nessa fase mais eremita e aquilo bateu de um jeito assim, Zaratustra, 10 anos na montanha. Uhum. Acho que é o momento que eu tô vivendo. Claro. Eu fazia longas caminhadas, eu era bem jovem.
pelas praças, assim, eu tinha um ritual de ler 10 páginas em cada praça da cidade. Legal. E, né, então, ia refletindo no meio do caminho. Aí ficou aquela coisa do Nietzsche, mas eu não peguei muito na época, não Claro. entendia, né? O Zaratustra também é difícil, né? É, já cai Eu no também eterno comecei por Zaratustra, retorno, cara. né? Coincidência. Nós dois começamos pelo mesmo livro do Ah, Nietzsche. E que hoje em dia eu nunca mais recomendo para amigos meus começar pelo Zaratustra. sim, Quando a pessoa porque chega, ó, que livro do Nietzsche você me recomenda? Antes, eu recomendava o Zaratustra, porque foi o primeiro que eu li e que eu gostei muito. Ah, Mas depois eu comecei a recomendar isso e a galera parava por ali. é. O cara não lia nem o Zaratustra, nem outros, Sim, né? porque é uma linguagem muito enigmática, Claro, cheia de claro. simbologias e tal. Poético, né? Tem aquela linguagem bíblica, poética, filosófica, muito profundo aquilo ali. Aí hoje eu recomendo a galera sempre ler outros. Não, começa ali pelo, sei lá... Crepúsculo dos Ídolos é bom Crepúsculo dos porque Ídolos. já é uma coisa mais direta, Humano né? Demasiado Humano. Humano, demasiado humano, né? Enfim. Aí, enfim, mas eu fiquei com essa coisa do Nietzsche, né? Queria entender o que o cara quer dizer com o camelo, a criança e Claro. o leão e o eterno retorno, que diabo é isso? Uhum. Mas eu li, sabe, aquela primeira leitura. Aí o tempo passou, eu acabei indo para filosofia, conheci as figuras daqui, né? Principalmente o Clademir, né? Que foi Claro. meu orientador. E ali eu comecei a desvendar mais o Nietzsche. Mas eu vi que tinha a ver com essa coisa mais da vida mesmo, né? Uma filosofia mais punk, né? Faça você mesmo, é aqui e agora, não tem além, não espere a recompensa depois, vai, cria, sabe? Seja autônomo, inventa o teu personagem, vai, sabe? Te molda, né? Então isso aí tudo bateu muito forte, né? Eu vi que encaixou com o que eu já pensava, né? E a vida foi ainda até que teve um congresso de 2004, quem sabe, que veio Scarlett Martin Sim. e a Rosa Dias, né? Sim. E a coisa foi muito focada na questão da estética, né? E eu fiquei muito envolvido, né? Eu era bolsista, né? Meio que trabalhei ali na UFPEL, ajudei a botar microfone, aquela coisa de bolsista ali, claro. né? Passava água para as pessoas, né? Então, você tem essas figuras, né? A Scarlett foi uma pessoa que me hipnotizou, porque ela fala Nietzsche, uma voz linda, né? E a Rosa com essa coisa da tragédia, da música, né? E eu fiquei muito focado e isso ficou na minha cabeça martelando. Bom, a vida passou, eu me formei aqui, né? Fiz a graduação. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, a princípio sem contato nenhum. Só tinha um amigo que morava lá e eu passar 3 semanas e eu acabei ficando 10 anos. Né? No Rio. Porque eu comecei a tocar em bares lá e conhecer músicos e fazer conexões. E eu fiquei 7 anos no Rio, 7 anos em São Paulo. Foi um vai e volta a minha vida, muito interessante. Foi uma época que eu fui meio on the road, assim, né? Eu vivia... Claro. Eu ia na aventura total, pouca grana e... Legal. Mas ousadia, né? Assim, muita vontade, coragem e sabendo que aquela era a época certa de fazer isso também, né? Pela minha saúde, pela minha idade, né? Então fui desbravando e eu fui começando a chegar nessas figuras, né? Até que eu cheguei na Rosa Dias, que é especificamente uma das autoras que mais trabalha a música em Nietzsche, né? E teve uma afinidade muito bacana, uma recepção. E eu fui conseguindo vencer as etapas e chegar no doutorado, né? A questão da música e palavra é porque ela me parecia mais honesta com essa questão da música, da composição. Parecia mais honesta, assim, de eu conseguir trazer tudo a reboque. Como eu disse no início da entrevista, a tal da linha de coerência que eu enxerguei lá no Goethe, que eu li lá no Goethe, que eu queria continuar trazendo. Né? Então, eu disse, eu vou por essa linha. Então, eu me dediquei a pesquisar. Sempre que esse tema aparece em Nietzsche, em todos os livros, eu capturei isso e trouxe para análise, e fiz citações. Aí vem Wagner, aí vem Schopenhauer, aí vem os estetas, o Eduardo Hanslick, Karl Dalhaus, que também é um outro estética musical, o próprio Zé Miguel Wisnik, aqui brasileiro, né, que é maravilhoso também. Então eu trouxe esses autores a reboque, sim, né, e vim jogando com eles, né, sempre nessa questão desses polos e desse encontro de águas aí, de linguagem, né, de expressão. Que, na verdade, é a síntese da composição musical. Claro. Né? Como é que eu vou encaixar uma letra numa música? Né? Qual é a regra? Será que é a sugestão? Porque essa música, sei lá, me parece azul. Então eu vou usar a palavra azul? Mas eu posso usar a palavra mar também, ou os olhos de alguém azuis. Entende? Então, essa... É como se a própria estética ela influenciasse na poética. Sim. Resumindo. E tu tem um jeito de fazer mais rigoroso, um jeito mais concreto de fazer isso, né? Como assim, bom, essa passagem é triste.
Então, logo a letra será triste, né? E tu tem um jeito de falar, de fazer também, que até o próprio Beto Guedes, lá teu conterrâneo, né? Uhum. Que ele falou uma vez na entrevista, que é a palavra solta, né? Às vezes, aquela frase vai me lembrar uma palavra, voar. Então, essa voar, né? Uhum. Voar. Então, a melodia já está sussurrando a letra. E Sim. os mineiros trabalham muito isso, né? O Trabalho. Beto, o Lô, que se foi agora. Clube da Esquina em geral. Eles trabalham muito a palavra solta, né? A palavra solta, que às vezes nem tem sentido, né? Porque é o som e o sentido, né? O som, vai ser esse aspecto mais imponderável, né? Nem Sim. sempre ele vai ter uma conexão com objetividade. E o sentido, ele busca exatamente... Porque a palavra solta, ela talvez está mais próxima desta subjetividade musical do Exatamente. que a palavra, quando está colocada numa frase, por exemplo, vai ter um caráter mais objetivo, né? Sim, Então sim. você acaba aproximando mais da música, dos caráteres musicais, vamos dizer assim, do caráter da música, né? Que é esse Sim, caráter sim. subjetivo, etc., em face da objetividade, quando ela é pensada a partir de palavras, né? Que tem um sentido determinado numa frase maior e daí em diante, né? Então talvez... Então, seja nesse essa sentido. sugestão que às vezes já vem na música, tu pode usar uma determinada passagem e isso vai te levar para um discurso, Sim. né? Então, a primeira palavra é o voar, né? Uhum. Então, isso vai te conduzir para toda uma coisa aérea, né? Daquela poética, né? Então, quer dizer, isso é um mote. Ela vai te dar o primeiro impulso para te jogar nesse campo, nessa oficina, né? Uhum. De criatividade, né? De criação de literatura musical, litero-musical. Mas tu pode pensar do jeito totalmente oposto. A música tá me dizendo azul e eu vou botar vermelho. Então, entendeu? Claro. Porque aí tu tá jogando já com uma coisa mais concreta mesmo, que aí já vem a questão da poesia concreta, né? Então tu pode trabalhar com contraste. Sim. Então, tendo em vista isso, eu acredito que a minha tese trouxe isso, né? Trouxe essa comunicação, Uhum. né, entre linguagens e essa reflexão sobre essas possibilidades. Legal Né? demais. Uhum. Pô. Muito bom saber disso. Uhum. E falando então em composição e palavra e tudo mais, né? O Leandro tem a banda, que é o Psico, Psico, né? E este é o último álbum que eles lançaram, que é o Aguaceiro. Aguaceiro, tá no Spotify também, para quem buscar Psico, Isso aí. Aguaceiro tá lá. Legal demais, eu, Uhum. inclusive ganhei de presente hoje, então agradeço muito aí ao Leandro. Aí, Vou ouvir com merece. certeza. E é isso, meu caro. O papo foi muito bom, tá? Gostei muito. Sou maravilhoso. Mais uma vez, né? Mais um papo Sim, nosso aí. sim, Os sim. outros foram mais informais, entre aspas, Claro. vamos dizer assim. E esse agora, um papo gravado aí, então... Ficou pra eternidade, vai né? vai ficar isso aí. Então, assim, foi um prazer muito grande estar Maravilhoso. contigo aqui. Né? Gostei tudo aí dos assuntos, toda esta passagem pela filosofia, música, né? A gente tem bastante coisa em comum nesses aspectos também, né? Então, acho que isso enriquece muito aí o diálogo. Agradeço muito. Igual. E espero que futuramente aí façamos isso aí mais uma vez também. Sucesso para nós, então, tu na tua carreira de músico também, Isso né? aí. Que escolheu Pelotas aqui como um ninho, né? De criação e de inspiração. E daqui a pouco, num palco também, a gente pode estar fazendo uma brincadeira aí, criar um negócio, né? Hoje mesmo eu tenho uma gig ali. Dá pra gente tocar mais tarde. Vamos ver se eu consigo me organizar para ir. É isso aí. Mas com certeza a gente conversando, a gente vai Com certeza. vai trocar uma ideia, gravar alguma coisa. Isso. Vamos ver aí, tu como pianista também. A gente vai. Legal demais. Né? Valeu, Leandrão. Thiago, grande abraço, cara. Valeu obrigado demais. aí. Obrigado a todos aí. Uma boa. Isso aí, pessoal. Até o próximo. Grande abraço.